Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Nós lemos esse texto na aula passada, mas se faz necessário lermos novamente a mesma passagem. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Essa passagem nós lemos na aula passada, e como, graças a Deus, há uma quantidade maior de participantes, vamos lê-la novamente. E vamos começar a leitura da palavra de Deus. Então, vamos abrir a palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 17. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. E nós iremos ler até o versículo 35 dessa parte da Escritura. O apóstolo Paulo, ele de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o evangelho, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Bem, irmãos, como nós vemos na passagem, o apóstolo Paulo estava lá em Mileto, e de Mileto ele mandou um recado, um chamado para os presbíteros da igreja de Éfeso. Esta igreja que nós aprendemos na aula passada, Paulo foi o pai dela. Paulo, ele dedicou 3 anos de sua vida trabalhando no meio desta igreja, possivelmente formando os presbíteros e certamente os presbíteros que ele estava chamando para instruí-los. E Paulo, nos versículos que nós acabamos de ler, versículo 17 até o versículo 27, ele
manifestou aquilo que ele fez como apóstolo no meio da igreja em Éfeso. Ele praticamente, pela graça de Deus e como um apóstolo do Senhor, ele deu o seu exemplo para aqueles presbíteros. E ele, no versículo 28, ele chama estes presbíteros e ele diz àqueles presbíteros o seu dever. Ele fala, veja o versículo 28, atendei, tomem cuidado, observem, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja que neste versículo só, o apóstolo ele chama a atenção dos presbíteros, o apóstolo diz que eles devem ter cuidado da própria vida dele, atendei por vós, mas não somente pela vida deles, mas eles também têm que atender ou tomar cuidado do rebanho. Que rebanho este? O rebanho é a igreja. O rebanho é a igreja de Deus, que ele fala no versículo, e este rebanho foi colocado sobre o cuidado desses presbíteros, porque o Espírito Santo, o texto diz, vos constituiu bispos sobre a igreja de Deus. Então o apóstolo deu o seu exemplo, o apóstolo ele revelou no versículo 28 o que são os presbíteros. Os presbíteros, aqueles do versículo 17 de Éfeso, eles são bispos. Veja o texto. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo foi falada na aula passada. É uma palavra que dá a ideia àquele que supervisiona, aquele que está a olhar e a ver certas pessoas, ou até mesmo como o trabalho do pastor. O pastor ele é aquele que está acima das ovelhas, como nós podemos ver na ilustração. Eu acho que dá para apagar essa luz aqui para melhorar a aparência aqui do... Pronto. O pastor está acima das ovelhas, ou os pastores estão acima das ovelhas, supervisionando as ovelhas. Esses presbíteros, eles são bispos. E a função desses presbíteros, como o texto diz, é pastorear. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes. Quem? A igreja que é de Deus, não é dos presbíteros, não é daqueles pastores, é de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus, que ele é Deus, ele é também homem, por isso que ele teve a condição que com o seu sangue comprar a sua igreja. Ok? Então isso para dar o texto que nós temos mais referência aqui na nossa palestra de hoje, que é a segunda palestra sobre a gloriosa obra da visitação familiar. Nós começamos na aula passada, e eu quero começar lembrando a introdução e os objetivos do nosso estudo. Eu não sei se aqueles que estão aqui meio de banda estão conseguindo ver todas as coisas lá. Tá bom. Lembrando a introdução e os objetivos do nosso estudo. Devemos lembrar que a visitação familiar ela é uma prática bem estabelecida nas igrejas reformadas mais maduras. E quando eu falo de igrejas reformadas, os irmãos entendam que eu não estou somente me referindo às igrejas continentais, às igrejas da Holanda, às igrejas da França, às igrejas que vieram da reforma continental, mas também das próprias igrejas insulares, ou seja, as igrejas presbiterianas escocesas, né, que ficavam na Escócia, que nós conhecemos como igreja presbiteriana ou igrejas presbiterianas. A prática de visitação familiar é uma prática bem estabelecida nestas igrejas mais maduras. A cada ano, os presbíteros eles se preparam para fazer essas visitas às famílias da igreja. E o objetivo do nosso estudo é, em primeiro lugar, relembrando, mostrar os fundamentos desta prática reformada. Em segundo lugar, ensinar seus benefícios para a Igreja de Cristo, que, como o apóstolo falou, é o rebanho. Em terceiro lugar, capacitar os oficiais para desempenharem bem essa obra gloriosa, que é a visitação familiar. É claro que
eu espero que vocês que não são oficiais não saiam daqui e dizem, rapaz, não é um curso para mim, é para um curso para oficial. Não, que é isso. A palavra de Deus é para todos. Nós devemos nos alimentar, porque quem sabe um dia o Senhor Deus quer nos chamar para sermos oficiais em algumas das suas igrejas. Então isso é sempre proveitoso. Irmão Manuel. É verdade, é verdade. E como o presbítero Manuel falou, isso é importante nós aprendermos da palavra de Deus sobre visitação familiar, sobre ofício de presbítero, para podermos ajudar os nossos oficiais, orar por eles, para que assim nós possamos também ser abençoados com essa prática gloriosa. Lembrando os fundamentos bíblicos e históricos da obra da visitação familiar. Fundamento bíblico, nós vimos, o apóstolo Paulo, ele disse aos presbíteros que ensinou publicamente e também de casa em casa. Veja em sua Bíblia Atos 20, versículo 18, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele diz, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele poderia chamar o testemunho dele diante dos presbíteros da igreja. Ele diz no versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Essas coisas proveitosas, toda coisa proveitosa, ele explica mais no versículo 27. Ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo, ele ensinava a Bíblia toda, as doutrinas, ele instruía a igreja, ele lançou os fundamentos da igreja ali em Éfeso, e ele fazia isto publicamente, isso nas ruas, nas praças, no culto público, como também ele fazia de casa em casa. A obra de visitação familiar, ela era praticada pelo apóstolo. O apóstolo Paulo, ele deu um bom modelo para que os presbíteros pudessem trabalhar como pastores. A obra da visitação familiar. E os presbíteros, eles são os pastores do rebanho de Cristo. A eles foi dada a tarefa de proteger, alimentar e guiar o rebanho do Senhor, que é a igreja de Cristo. Nós vemos isso em Atos, capítulo 20, versículo 28. Notem que o apóstolo ele não fala de um presbítero, ele fala no plural, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso é uma só referência para que nós possamos entender que os presbíteros são pastores, e não somente um presbítero, mas um colégio de presbíteros. Nós vimos 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá para 1 Pedro. Eu peço que Marcelino providencie o outro microfone, por favor. 1 Pedro, o apóstolo... Obrigado, Marcelino. O outro microfone. O apóstolo Pedro, aquele que recebeu de Jesus Cristo aquela tarefa de pastorear o rebanho de Deus. Vocês lembram lá em João, quando Jesus, após ressuscitar, Jesus Cristo foi à procura de Pedro, que estava abandonando. Pode deixar preparado, por favor? Já está preparado? Tá bom. Irmão Manuel, o senhor fica como o Heraldo. Eu peço que vocês lembrem de um contexto, de uma coisa importante na palavra, que quando o apóstolo Pedro, logo depois da ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus buscou Pedro. Pedro estava, eu acho que trêmulo ainda, do episódio da morte de Jesus. Ele havia praticamente abandonado, e Jesus Cristo foi aquele apóstolo, chamou aquele apóstolo, ele ficou espantado, e o que é que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, tu me amas?
Pedro disse: sim, Senhor. O que é que ele falou a Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Quantas vezes isso aconteceu? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, 2 vezes. A terceira, que ele estava tímido, disse: tu sabes, Senhor. Quais foram as 3 respostas de Jesus? Apacenta minhas ovelhas. A prova do amor de Pedro seria o quê? Apacentar o rebanho, voltar a obedecer o Senhor, seguir o seu papel como apóstolo. E agora, ele já velho, 1 Pedro capítulo 5, ele passa esse trabalho de pastoreamento para os presbíteros da igreja. Ele, como apóstolo, está ordenando. Isso aqui não é um pedido de Pedro aos presbíteros, é uma ordem de Pedro. E eu pediria que alguém lesse para mim, por favor, o versículo 1 e o versículo 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores, pode continuar, irmão Manuel. Nem como dominadores dos que foram confiados, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Veja que coisa interessante. O apóstolo Pedro, ele chama os presbíteros, e como o apóstolo Paulo fez, ele passou a tarefa a esses presbíteros. Esses presbíteros deveriam fazer o quê? Pastorear. E ele diz como esses presbíteros deveriam pastorear. Ele fala que não por constrangimento, eles não devem fazer isso por serem obrigados a fazer isso. Eles devem fazer isso espontaneamente. Eles devem fazer isso porque é vontade de Deus, não porque eles vão ganhar alguma coisa. Eles devem fazer isso não como sendo dominadores, imperadores da igreja, mas eles devem fazer isto como servos que cuidam daquilo que foi confiado a eles. E eles não podem fazer isso somente com palavras, mas ele tem que fazer isso com a sua vida, porque diz o quê? Tornando-vos modelos para o rebanho. Então, é muito claro o ensino da Escritura. Presbíteros são pastores. Eles são os pastores da igreja. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o pastor Júlio já deu um estudo aqui antes desse estudo, falando sobre os ofícios, e ele trabalhou bem sobre esse tema. Eu só posso dar uma pincelada a vocês. Eu acho que vocês lembram lá de Atos capítulo 15, naquele primeiro encontro entre igrejas de Cristo, registrado na história, onde os presbíteros eles estavam juntos com quem? Com os apóstolos. E eles estavam decidindo assuntos doutrinários juntos com os apóstolos. Então, os presbíteros, eles são os pastores do rebanho, e o papel do pastor é o quê? Proteger, alimentar e guiar o rebanho. Lembrem-se disso. Nós vimos isso na aula passada, estamos vendo novamente aqui. Então, os presbíteros fiéis, eles se preocupam com a vida e o bem-estar espiritual das ovelhas que a eles foram confiadas. A visitação familiar, ela faz parte dos meios que os presbíteros eles usam para cumprirem o mandamento apostólico. É um meio, é um instrumento. Vocês compreendem isso? As igrejas, elas precisam resgatar essa característica do ofício dos presbíteros. O que os presbíteros de hoje fazem? Eu não sei qual a configuração da sua igreja, eu não sei de que igreja você é. Eu não quero que você entenda que essa aula é um meio de querer falar mal de igreja de ninguém.
mas nós estamos somente apresentando o papel do presbítero na igreja, e você, como um servo, como um membro ou como oficial, tem que julgar a sua experiência a partir da Escritura. Tá certo? Mas o que é que os presbíteros fazem hoje na igreja? Será que eles têm consciência de que eles são pastores do rebanho? A Escritura, ela ensina que os presbíteros, eles não são servos dos ministros da palavra. Muitas vezes, pessoas de outras culturas eclesiásticas, de outras denominações, perguntam para mim: quantos presbíteros você tem? Muitas vezes eu não tenho nenhum. Eu sei que às vezes isso é dúbio, né? A pessoa quer falar somente quantos presbíteros tem na sua igreja. Mas eu aproveito essa oportunidade também para ensinar um pouquinho. Eu não tenho nenhum. Os presbíteros são de Cristo. Eu somente sou um oficial, colega deles. Eu estou junto com eles, pastoreando a igreja que é de Deus. Então, veja que, pela Escritura, os presbíteros, eles recebem o ensino daquilo que eles são, eles recebem o mandamento, eles recebem o modelo, até o modelo, como eles podem pastorear o rebanho de Cristo. Então, eles, como pastores, precisam visitar o rebanho nas suas casas, a fim de proteger, alimentar e guiá-las no caminho do Senhor. Lembrando os fundamentos, nós vimos os fundamentos bíblicos, de modo muito rápido. Vamos agora para os fundamentos históricos, ou o fundamento histórico, ok? Antes da reforma, como é que acontecia a visitação familiar antes da reforma? Primeira coisa, nós não temos registro sobre a prática da visitação familiar antes da reforma. Infelizmente, não há descrição disto. Mas nós sabemos, em segundo lugar, nós sabemos que, na época da pré-reforma, o pastoreamento se dava pela confissão auricular. Ok? E essa confissão, ela não se resumia somente ao pedido de perdão e remoção de pecados. Não era somente, embora que isso era o mais comum, embora que isso também era até por parte dos sacerdotes, que essa palavra sacerdote não deve ser usada. Você pode ver que você não encontra isso na Bíblia depois de Jesus Cristo ressuscitar e ordenar homens. Você só encontra presbíteros ou diáconos, você só encontra apóstolos, você só encontra profetas, presbíteros, diáconos, etc. Mas para pastorear não existe mais essa história de sacerdotes, aqueles que são os mediadores, não é? Mas esses sacerdotes, eles deixaram muito popular essa ideia de que a confissão auricular, que para a Igreja de Roma é um sacramento, era somente para pedir perdão. Mas não era. Os membros também, por esse meio, eles buscavam aconselhamento, eles buscavam cuidado, eles buscavam orientação pastoral. A confissão auricular era um tipo de gabinete pastoral da época, né? Ou seja, hoje em dia é muito comum a prática do gabinete pastoral. Os membros eles vão ao escritório do seu pastor, do ministro da palavra, e ali recebem as consultas necessárias para as suas necessidades espirituais. Agora a reforma. A reforma do século XVI, ela condenou como antibíblica a prática da confissão auricular. Vocês lembram, sabem quem são esses homens aqui? Esse primeiro grandão, Lutero, ok? Espero que vocês não tenham pesadelo de noite. Lutero, depois vem Bucer. Bucer, ele foi o grande reformador junto com Lutero, mas ele trabalhou em Estrasburgo, ok? Ele foi professor de Calvino. Nós temos pouco conhecimento de Bucer, mas esse homem foi muito influente na teologia de Calvino, como professor no culto, não é? Na questão de ordem da igreja também. É muito interessante. E o nosso irmão João Calvino, que, como vocês bem sabem, ele faz parte de uma segunda leva da reforma. Calvino ele faz parte de uma segunda leva da reforma, enquanto Lutero, Bucer, Zwinglio e outros fazem parte da ponta da lança. Então,
A reforma acabou com essa história da confissão auricular. Lutero ele ainda manteve um tipo de confissão auricular, mas quando chega em João Calvino ele exterminou essa prática. Ele, olhando a Escritura, porque os irmãos entendam que a reforma não foi somente uma reforma da igreja como se fosse uma denominação, mas a reforma foi um avivamento do Espírito Santo na igreja. Os fundamentos foram revistos. Esses homens levaram a igreja a voltar para a Escritura e, a partir da Escritura, repensar culto, repensar governo de igreja, repensar a doutrina das Escrituras, doutrina de salvação e a doutrina do pastoreamento, a poimênica. E eles voltaram para a Escritura, e Calvino fez isso. E ele começou a ver o que é que os presbíteros faziam. Eles visitavam de casa em casa. O apóstolo mandou, ele deu o modelo, mas não somente isso, Calvino ele se apegava muito a Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 15, porque lá nós temos aquela passagem quando Tiago, o irmão do Senhor, ele instrui os membros dizendo o seguinte, que aqueles que estão enfermos façam o quê? Enfermos façam o quê? Chamem os presbíteros. Os presbíteros faziam visitação em casa. Então, Calvino fez uma inferência desse texto, junto com os demais textos da Escritura, e com a vida prática da igreja, ele disse, não, os presbíteros devem voltar a fazer essa prática. E o que é que ele fez? Ele ensinou que os presbíteros deveriam visitar os membros de casa em casa, e Calvino, uma das coisas que ele fez foi se preocupar com o governo da igreja, e ele escreveu um pequeno livro de ordem. Ele escreveu uma pequena constituição, um pequeno regimento para a igreja chamado de Ordenanças Eclesiásticas. Ele escreveu isso em 1561. E nesse documento ele descreveu detalhadamente a natureza das visitações domiciliares. Os membros, eles deveriam ser visitados por um ministro da palavra, acompanhado de um presbítero. E as visitações aos membros, elas foram colocadas antes da celebração da ceia do Senhor. Calvino fez isso. Lembrando os fundamentos bíblicos e históricos da obra da visitação familiar, fundamento histórico ainda, nós vimos sobre as igrejas reformadas continentais, Conferência de Wesel, na Alemanha, 1568. Veja, a gente está falando aqui hoje de visitação familiar, e esses homens de Deus estavam trabalhando debaixo de oração e de perseguição nessa data tão longe. Porque quando a gente pensa assim, Calvino, 1560, o que estava acontecendo ali? Ele estava lá, num ar-condicionado desse, assim. Não, perseguição estava matando a igreja. E eles estavam escrevendo sobre pastoreamento e sobre visitação familiar. E interessante, essa conferência de Wesel, na Alemanha, veja. E, apesar de ser na Alemanha, quem estava nessa conferência? Não era um concílio, era uma conferência. Vocês sabem a diferença, concílio é uma assembleia eclesiástica, uma conferência é um encontro, ok? Não tem valor eclesiástico nesse sentido. Ela foi feita na Alemanha porque a perseguição na Holanda estava dando sangue, como se diz aqui no Nordeste, o sangue estava dando no meio da canela. O governo de Espanha estava matando os reformados de forma incrível nessa época. E por isso que eles não puderam fazer a conferência lá, na Holanda. Eles foram para a Alemanha, cidade de Wesel, e os presbíteros, e os pastores naquela conferência, eles também definiram, eles fizeram um documento que serviu como base para a maioria dos regimentos eclesiásticos das igrejas reformadas na França, até na Holanda e em outros países. E incluiu nesse documento a visitação familiar como dever dos presbíteros. As igrejas reformadas, então, desde Wesel, 1568, têm mantido em seus regimentos e na forma de ordenação que os presbíteros eles devem visitar as casas dos membros. E nessa conferência, nesse documento de Wesel, também foi colocado o objetivo dessas visitações.
E quais são esses objetivos? Os objetivos é confortar os membros. Foi a primeira coisa que foi colocada como objetivo das visitações familiares. Confortar os membros. Instruí-los e admoestá-los com a palavra de Deus. Fazendo mais o quê? Reprovando aqueles que comportam-se inadequadamente ao Evangelho. Eu acho que não precisa falar muito sobre o porquê consolar foi a primeira tarefa dos presbíteros na visitação. Dá para imaginar? Perseguição. Os presbíteros, eles são instrumentos do Parácletos, do Consolador. Eles são instrumentos do Espírito Santo. Sim. Você imagina o que é perseguição. No Brasil é tão difícil, né? Nós temos uma vida religiosa tão difícil, né? Essa liberdade que nós temos. E é tão difícil nós acordarmos de manhã, no domingo, para ir para o culto. Mas imagine só que quando há perseguição, quem são os primeiros a levarem na cabeça? São os cabeças. Não é verdade? São os pastores, os presbíteros, os diáconos. Imagine, é tão difícil muitas vezes nós, como oficiais, eu digo como oficial mesmo, nós deixarmos a nossa casa, a nossa família. Essa hora mesmo tem muitos presbíteros por aí visitando ovelhas. Nessa mesma hora. Diáconos também fazendo esse trabalho. E é muito difícil nós sairmos da casa com essa liberdade que temos. Agora, imagine no período de perseguição. Grande. Né? Então, isso aí tem que ter um estímulo, porque a primeira coisa que a conferência definiu foi consolar. Porque o Espírito Santo que ordenou, porque lembre lá do apóstolo, o apóstolo disse o quê? Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Parácletos, o Consolador, ele usa os presbíteros para consolar a sua igreja, as suas necessidades. Eles vão ir na casa, naquela época, imagine quantos pais de família morreram na guerra. Porque era guerra não só espiritual, era física. A peste, a doença que arrasou a Europa, peste negra, quantas pessoas morriam? Quantas pessoas perderam filhos? Outros foram desterrados. Na Holanda, a Espanha impetrou uma lei que se o seu vizinho dissesse, isso aqui é reformado, ó, você perdia tudo. Então a primeira tarefa, consolar com a Bíblia. Palavra de Deus. Instruí-los. Precisava de muita instrução. Imagine só, todo mundo... Porque a reforma de 1517, né? A gente pensa assim, 1568 é um bocado de tempo, né? Não, é não. No corte da história isso não é nada. Eu conheço o irmão Manuel Canuto há quanto tempo o irmão Manuel? Acho que 20 anos, né? Não, 20 não, menos. Acho que uns 15 anos. 15 anos. Fui para a Amazônia, depois voltei. Somente 15 anos. Parece... Mas veja, ainda estou aprendendo dele, um bocado de coisa. A igreja sempre aprende. Então imagine só, a igreja, uma multidão de pessoas, porque estava havendo um grande êxodo, especialmente dos países como França, que estava tendo muita perseguição à igreja, e procurando lugares onde havia liberdade, por isso que a Suíça era um lugar, era Jerusalém para muitos reformados, Genebra, né, na Suíça, porque havia liberdade. Então imagina aquela quantidade de gente atravessando as fronteiras, para ter abrigo, para poder servir a Deus numa igreja fiel, que pregasse a palavra, administrasse os sacramentos, tivesse disciplina. Pessoas vindas do catolicismo medieval, catolicismo romano medieval. Quanto trabalho para esses homens tinham? Quanto trabalho? Eu fico olhando assim, a gente aqui em Recife não tem trabalho quase nenhum em relação àqueles homens. Tendo que instruir sobre as coisas mais básicas da fé. Isso era o trabalho dos presbíteros. Admoestar, exortar, não é a palavra bíblica para exortar, com a palavra, a parte, e reprovar aqueles que estavam vivendo. Igreja, sempre há problema de disciplina,
há problema de libertinagem, e esses homens estavam lá na batalha, trabalhando contra o mal. Visitação familiar e a ceia do Senhor, nós vimos que a prática das igrejas reformadas em Genebra, na Escócia e em Holanda, era que as visitações elas deveriam ser feitas antes da ceia do Senhor. Lembrem-se, os pastores, os presbíteros, eles são protetores do rebanho, protetores dos sacramentos, ceia e batismo. E eles devem proteger o sacramento de ser profanado, a ceia. Então eles precisavam somente abrir a mesa do Senhor para aqueles que estivessem vivendo uma vida de piedade, de obediência, de amor a Cristo e de serviço. E eles faziam isso de casa em casa. E por isso, o que acontecia? Na época da Reforma, e até hoje em muitas igrejas reformadas históricas mesmo, só existem 4 ceias do Senhor no ano. Por quê? Para que dê tempo dos presbíteros visitar as famílias nesses tempos. Ainda hoje tem essa prática, meu irmão. Tinha pouco pastor, tinha pouco presbítero, então eles tinham que guardar o sacramento, e aí as ceias eram somente 4 vezes ao ano. Veja só que o grande sínodo de Dort, o regimento do sínodo de Dort diz, artigo 23, antes e depois da ceia do Senhor, as visitações familiares deviam ser feitas. E essa prática era para ajudar o autoexame, porque você tem que se autoexaminar antes de participar do sacramento, e para que o sacramento não fosse profanado, e a referência de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Concluindo o resumo, isso é só o resumo, viu, gente? 28 minutos. A obra de visitação familiar é, em primeiro lugar, fundamentada na Escritura, tá certo? Em segundo lugar, é testemunhada na prática histórica e reformada. Em terceiro lugar, é o eficaz meio para que os oficiais exerçam seus ofícios de pastores do rebanho de Cristo Jesus. Fazendo o quê? Protegendo, alimentando, corrigindo e guiando as ovelhas do Senhor. É dever dos oficiais das igrejas reformadas. E lembrem-se, quando eu falo igreja reformada, refiro a igrejas presbiterianas, nós veremos mais um detalhe aqui na frente, tá certo? E igrejas reformadas vindas do continente. E requer o quê? Oração, preparação e dedicação daqueles que a devem exercer. Os presbíteros devem ser homens de oração. O que é que a Bíblia fala sobre sabedoria? Aquele que tem carência de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, ore. Né? A gente sabe que os apóstolos, quando o Espírito Santo ordenou que eles instituíssem os diáconos, eles disseram o quê? Nós iremos nos dedicar à palavra e à oração. Os presbíteros, eles seguem essa dedicação, porque eles são os homens de Deus que estão encarregados da palavra, né? Da disciplina. É claro que os ministros da palavra, eles são dependendo da denominação, por exemplo, as igrejas reformadas, elas falam de 3 ofícios, falam de ministro, de presbítero e de diácono. Né? As igrejas presbiterianas falam de presbítero e diácono, mas dentro dos presbíteros há os presbíteros docentes, que são os ministros da palavra, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros que trabalham na área de governo e de disciplina da igreja, e também de supervisão do culto. Tá certo? Eles fazem isso. Então, requer oração. Porque imagine só você chegar com problemas para visitar uma família e essas pessoas começam a contar a você problemas que você nunca viu. Você vai precisar de sabedoria. Porque sabedoria não é conhecimento bíblico. Sabedoria é saber aplicar conhecimento bíblico a cada situação. Ok? Preparação, você precisa da Bíblia, estudar a Bíblia, a gente vai ver isso mais adiante.
e também ver cada caso. Você fez a agenda de visitas, ou você vai visitar uma pessoa, uma casa, e aí tem um caso específico, você tem que pegar os textos bíblicos, orar sobre aquilo, ver como é que vai aconselhar, esperar. E dedicação, porque imagine você, depois de você operar um bocado de criancinha, que é duro. Quanto tempo o senhor gasta operando uma criança, dependendo de um caso, Manuel? Pode ficar horas, né? 8 horas. Em pé. Você que dirige ônibus, imagine, porque tem presbíteros que são cirurgiões e outros que dirigem ônibus. Ou trabalham atrás de um balcão, ou tem o seu comércio, ou é o seu professor, um professor na universidade. São homens que têm a sua vida comum, como qualquer outro homem dentro da igreja. Precisa de dedicação. Precisa de esforço. Precisa de fato, mais uma vez fora de casa, deixar minha esposa, meus filhos, especialmente se os filhos forem pequenos, e eu vou. Porque Cristo fez, me ordenou para isso. E a igreja do Senhor precisa. Eu irei. Então nós precisamos de todos esses detalhes para nós como oficiais de Cristo, quem são oficiais, e vocês, quem são membros, orar pelos homens de Deus que estão diante de vocês e sobre vocês. Orar por eles. Orar. Sempre orar. Agora que nós vimos esses pontos, então nós podemos avançar no estudo de hoje. O caráter da visitação familiar, o caráter do ofício de presbítero. Nós vimos um bocado de coisa já na revisão e a gente vai só, acredito, aprofundar mais um pouco. Tem alguma pergunta, irmão Manuel, você acha próprio? Antes que a gente fez essa revisão, né, que para uns não foi revisão, foi de fato aquela tomada de Bagdá, né, foi rápida demais, mas deu para a gente ver alguma coisa. Se tem alguma pergunta nesse ponto, nessa primeira parte que nós vimos, sobre aquilo que nós aprendemos. Irmão. O microfone. É porque essa aula está sendo gravada para ser usada na internet. O senhor falou que usa-se uma prática ainda de 4 vezes no ano certo. Ocorrer essa visitação. Aqui, em nosso meio aqui, em Recife, propriamente dito, existe um período estipulado, estabelecido, para se fazer essa visita? Sim. Eu posso falar das igrejas reformadas, que eu faço parte, e da Igreja Reformada do Recife, que eu sou pastor, pela graça de Deus. Existem igrejas dentro da confederação que, por causa da quantidade pequena de membros e também do seu contexto, porque a gente tem que entender que isso não é uma regra, mas isso é um princípio, tá certo? E que isso vai ser aplicado de acordo com a necessidade daquela igreja local, colocam a ceia de um período mais longo. O nosso regimento fala de, no mínimo, 4 ceias ao ano, tá certo? Então, tem igrejas que praticam isso por causa da sua necessidade, tamanho, etc. Na Igreja do Grande Recife, de acordo com o nosso contexto, nós temos muita instrução, nós temos visitações, sim, intensas sendo feitas. Nós não temos ceia durante vários tempos, mas existem exortações sobre manter-se uma vida de disciplina, instrução e de, como é que se chama, autoexame, né, para que o sacramento não seja profanado. Nós temos visita e temos a ceia todo mês. Ok? Essa é a nossa prática. Sim, o irmão. Eu vi o senhor tocando no ofício de diáconos também, certo. Realizando as visitas. Certo. E isso é fato, que até nas igrejas reformadas isso ocorre. Quais os fundamentos bíblicos e históricos para isso? Certo. Nós podemos ter outro estudo sobre os diáconos, não é? Mas você pode ver que os diáconos eles atendiam as viúvas. E não é somente a questão de você ter um mandamento expresso, como a gente está vendo no caso dos presbíteros. Os presbíteros eles estão pegando o modelo do apóstolo e aplicando. Você não está vendo que o apóstolo está dizendo assim, faça visitas porque é a vontade de Deus. Mas é somente o bom senso santificado pelo Espírito Santo para que você desempenhe o papel que o Espírito lhe deu. Você entende? Então, na prática histórica, você vai ver a mesma prática histórica dos diáconos, eles fazendo o trabalho de visitação nas casas e fazendo o seu papel como servos ordenados de Deus para isso.
Entendo, mas na questão da instrução, da Certo. correção, Certo. seriam privativos dos presbíteros. Então, eles poderiam orientar, mas na parte da correção teria que passar para um presbítero. Porque, na verdade, eu parto do princípio de diaconia masculina, ok? Tá bom? Então, na verdade, todo e qualquer membro pode se auto-admoestar. A Bíblia fala que admoestai-vos uns aos outros. Tessalonicenses capítulo 5 fala sobre isso. Então, não só oficiais da igreja é que têm a autoridade de Cristo para falar exortações e instruções. Todo membro tem, tá bom? Agora, a distinção é claro que nós somos ordenados. Nós somos ordenados. E nós temos por dever de ofício isso fazer. No caso dos diáconos, os diáconos eles podem exortar sim, na área de ofício dele. Por exemplo, um irmão ele tem falta de autocontrole, moderação. Ele não pode andar com cartão de crédito na mão dele. Isso não é cartão de crédito, não. Mas ele vai na loja, tchum. Rapaz, você não pode, você ganha 2 salários, 1 salário mínimo, você está devendo 3 salários mínimos de oferta. E aí, como é que você é? Entra em necessidade. Quem vai ser o oficial que vai socorrer a necessidade desse irmão? Os diáconos. Tem um diácono ali na Igreja Reformada, ele conhece um bocado de histórico disso aí. E quando chegar nessa visitação, o que é que vai acontecer? O diácono vai abrir a Bíblia, porque ele foi ordenado pelo Espírito Santo para isso. E ele vai instruir em cima do mordomia cristã, vai abrir a Escritura e vai exortar e vai dizer isso àquele membro. Se acontece do membro continuar no seu pecado, aí passa para os presbíteros da igreja. Ele não pode disciplinar. O diácono não disciplina porque as chaves do reino dos céus foi dado aos presbíteros. Foram dadas aos presbíteros. Então, mas os diáconos, no seu papel de trabalho diaconal, eles são exortadores. Porque o ofício dele, parte do ofício dele requer isso. Ok? Então, eles exortam. Agora, o exercício da disciplina, é claro, nesse sentido de afastamento da ceia, aí são os presbíteros que fazem. Ok? Pronto, irmãos? Respondeu, irmão? Ok. Vamos para o caráter da visitação familiar, as características dela, e vamos para o caráter do ofício de presbítero. Essas coisas estão ligadas. Quando um oficial ele é ordenado, ele promete desempenhar fielmente as tarefas do seu ofício. Nós temos a forma de ordenação de presbíteros e diáconos das igrejas reformadas. Essa forma, lembrando aos irmãos, ela vem sendo repetida, pouquinho alterada, durante o decurso da história, 500 anos. Há 500 anos ela é usada, os princípios são usados, são os mesmos os princípios, há 500 anos. Então ela diz o seguinte, dentre outras coisas, do dever dos oficiais presbíteros. Os presbíteros devem fielmente visitar os membros e congregados da igreja. Para quê? Confortá-los, instruí-los e admoestá-los com a palavra de Deus. Lembra de Wesel? É Wesel nua e crua. Repreendendo aqueles que não se comportam conforme o Evangelho. E aí nós temos as referências bíblicas, Mateus capítulo 17, versículo 18, quando o Senhor fala sobre as chaves do reino, e que os presbíteros ali, nós entendemos que a igreja, por meio dos presbíteros, executa a disciplina, a excomunhão daqueles que querem viver em rebeldia contra o amável Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 11, 12, e vamos ver Tessalonicenses 5,14, o trabalho dos presbíteros. O apóstolo Paulo, grande homem do Senhor Deus, ele diz o seguinte à igreja, ele instrui a igreja dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem
no Senhor e vos admoestam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, eu estou lendo agora. Então veja que ele está falando aqui, por inferência, dos presbíteros, porque quando você pega lá 1 Timóteo, capítulo 3, você vai ver que um dos papéis dos presbíteros é o quê? Governar, presidir a igreja. Porque qual a característica, quer dizer, melhor dizendo, a passagem lá naquela passagem de Timóteo 3, 1 Timóteo 3, que fala sobre governo, qual é? O presbítero, ele tem que governar bem o quê? A sua casa, porque se ele não governa bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, quem é que preside a igreja? Os presbíteros, ok? Então aqui ele fala, aqueles que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O trabalho do presbítero é presidir, governar e admoestar, exortar, consolar, instruir, tudo está dentro dessa palavra, admoestar aqui. Eles até são chamados admoestadores aqui. Os admoestadores. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Então, no versículo 14 diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo, paciente para com todos. Isso é uma referência basilar, fundamental para o trabalho do presbítero. Tanto que o apóstolo Paulo, ele, dando testemunho do seu trabalho aos Tessalonicenses, lá no capítulo, na mesma carta, vamos voltar um pouquinho. Primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Veja as palavras que ele usou aqui. Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Veja o versículo 10. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, 10, assim. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como Pai, os presbíteros têm que ter um sentimento paternal e não paternalista, mas paternal pela igreja do Senhor. Ele diz, como Pai a seus filhos, a cada um de vós. Versículo 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Que lindo. Ô Manuel. Alô, só ler aqui o que tem no Manual de Culto da Igreja Presbiteriana. Que eu vou citar ele. Vai citar, né? Vou citar. Então, agora. Vou deixar para o irmão. Tá bom, aí o senhor pode ler aí. Então vejam aqui, irmãos, isso é o que diz a forma de ordenação de presbítero e diáconos. Quando nós somos ordenados, no caso dentro de uma igreja reformada, no culto de ordenação, diante da igreja, os oficiais presbíteros e diáconos são chamados e esta forma é lida diante da igreja para eles e assim eles são instruídos quanto ao seu ofício. E na igreja presbiteriana também. Aqui é o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil. Eu falo da igreja presbiteriana porque eu conheço um pouquinho de nada dos documentos presbiterianos, da IPB. Tem outras igrejas presbiterianas, eu não conheço os documentos, mas da IPB deu para ler um pouquinho sobre isso. Então, a igreja presbiteriana do Brasil, ela coloca como competência dos presbíteros a visitação. Veja, o senhor tem aí, irmão Manuel, eu acho, mas está citado aqui, a Constituição, artigo 51. Tem não, só o manual, né? Então, eu cito aqui. O artigo 51, a linha A, diz o seguinte: auxiliar o pastor no trabalho de visitar. Isso a igreja presbiteriana tem como dever dos presbíteros também, visitar auxiliando o pastor. Agora, muitos presbíteros, como é comum em todas as igrejas, é um alerta que eu falo aos presbíteros. Presbíteros não criem papas. E o papa é pop no Brasil.
Sabe por que muitas igrejas deixam criar papas, ministros da palavra, que são os manda-chuvas, que dizem a cor do prédio, o tipo de carpete que vai ter na porta da igreja? Porque os presbíteros não fazem, não conhecem e não fazem seu papel. Deixa tudo para o pastor fazer. Aí muitos presbíteros dizem assim, eu só vou auxiliar o pastor. Se o pastor ligar para mim para fazer a visita, eu vou. Aí, o homem gosta de poder. Antes de cair, o homem já gostava de poder. E depois disso é que o negócio fica feio, né? Mas veja que a obra de visitação, ela também é pressuposta na forma de ordenação dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os presbíteros da Igreja Presbiteriana, eles devem executar bem o quê? O governo, a disciplina e a superintendência das igrejas particulares a que pertencem. O irmão Manuel, acho que ele vai ler alguma coisa aí nessa área. Eu fiz um resumo daquilo que está escrito aí. É do manual. Mas se o senhor quiser ler, o senhor lê. O que eu estava querendo citar é essa função que o irmão citou aí das igrejas reformadas. Uhum. E só, assim, ler essa parte aqui, dizendo o seguinte, que eles velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestam os que se portam desordenadamente, impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão. A ceia. Isso. Exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja cristã e, quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos, Assembleia Geral da Igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões, juntamente com os presbíteros ministros da palavra. Então, eu queria só ressaltar isso, a questão da disciplina, exortação. Também impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão. E uma outra coisa... vai dar. Agora eu acho bonito, irmão Manuel, depois que o senhor segue essa parte aí, o senhor tem a exortação aos membros. Desse mesmo parágrafo aí, quando o senhor terminou sobre o trabalho dele nos concílios, aí vem uma exortação aos membros. Sim. Que eles devem orar por causa, para que eles possam desempenhar os deveres. Eu acho que é... Sim, certo. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância. Pronto, isso aí. E solene responsabilidade. Isso. Todos os que o exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para o cumprimento dos seus deveres. E os membros da igreja, por isso que a gente, também como membro aqui está assistindo essa palestra, que parece que é só para líder, né? E os membros da igreja devem sustentar os braços destes seus eleitos, como foi Moisés. Lembra Moisés, você lembra a passagem de Moisés? Auxiliando-os e orando por eles. Está vendo? Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria citar. Manda abraço. Talvez alguém não goste, mas quando ele faz aqui a diferença entre ministro da palavra, ele diz que esses são os que uns pregam e são chamados ministros da palavra. Os outros só governam, mas não pregam. Está sendo coerente a confissão de Westminster, né? E a Bíblia. Mas vejam só, irmãos, o irmão Manuel, ele citou o texto do manual presbiteriano. Então, nós fazemos só retirando as coisas que bem focadas, né? Ele diz que governo, a disciplina e a superintendência das igrejas particulares a que pertencem. Isso é papel dos presbíteros. Eles devem fazer isso. E esses deveres incluem a admissão à ceia, são os presbíteros, junto com o ministro da palavra, ou seja, o conselho, que faz isso, abre a ceia. A pessoa quer se tornar membro, então abriu a ceia para ela. Diligente supervisão. Veja a palavra, diligente. Uma supervisão, isso não é feito depois do culto no domingo, naquele bate-papo ali tomando café. É um trabalho esforçado, diligente, esforço. Diligente supervisão da vida e da doutrina. Então, isso não só pode ser na igreja, porque vida e doutrina, que são duas coisas que não se separam, entendam isso.
Teologia não separa de vida. Onde é que a gente vê que essas coisas estão combinando e funcionando? Onde? É no pátio da igreja? É onde? Na rua, mas mais especialmente em casa. Quer ver quem me conhece? É a minha esposa. Meu filho, meus filhos. Você sabe aquela piadinha do filho de pastor, né? Os presbíteros foram fazer visita pastoral aos pastores, porque nas igrejas que querem viver isso aqui, o pastor é visitado pelos presbíteros, viu? Eu sou supervisionado por meus presbíteros. Eles visitam a minha casa. Os diáconos, não vou falar os meus diáconos que não são meus, mas meus no sentido como eu falo meu pai, né? Aí não fala meu pai, não quer dizer que eu sou dono do meu pai. Mas nesse sentido, esclarecendo, os diáconos visitam a minha casa. Tem até uma visitação agendada para o ano agora, a visitação do ano dos diáconos. E eles vão me tratar como um servo de Cristo, como uma ovelha deles. E a piada do pastor diz assim, aquela piadinha de filho de pastor, né? Que o filho estava lá no pátio da igreja e tal, o presbítero chegou, quer dizer, na visitação, aí... E aí, meu filho? Eu amo o Senhor, eu queria que a minha casa fosse dentro da igreja. Aí o presbítero, oh, que menino espiritual, né? Só podia ser filho de pastor. Por que, meu filho? Não, porque lá papai é tão amoroso com a gente. Mas isso é verdade. Quem é que conhece? Depois de Deus, do Satanás, quem é que me conhece? As minhas obras, é a minha esposa, são os meus filhos. Então, onde é que eu posso ver a vida e doutrina andando juntos? Na minha casa. Onde é que os presbíteros vão ver isso? Na sua casa. Então, por isso que no meio presbiteriano existe isso nos seus documentos pressupostos. O presbítero já falou, diligente na supervisão, a demonstração dos desordenados, proteção da ceia para que ela não seja profanada, para que pessoas hipócritas ou pessoas que vivam doutrinariamente ou praticamente em impiedade não participem do sacramento. É tarefa dos presbíteros, vejam bem. Isso não é tarefa só do pastor, é dos presbíteros, junto com o ministro da palavra, está aí no manual. Disciplina dos impenitentes, restauração dos arrependidos. Isso é tarefa. Então, esses deveres não podem ser executados sem visitas familiares. Sendo assim, podemos perceber que a visitação familiar pode estar dentro da tarefa dos presbíteros presbiterianos. Caráter. Como bons pastores e fiéis testemunhas sobre a casa de Deus, a igreja, presbíteros devem ser diligentes no governo da igreja, na tarefa de consolar os aflitos e na demonstração dos rebeldes. Os presbíteros são chamados para, com paciência e perseverança, exortar, admoestar, confortar e encorajar todos os membros a uma vida de fé e piedade. Lembrem-se, quem ordenou os presbíteros? O Espírito Santo. E ele ordenou para que esses pastores possam estar fazendo esse papel na sua igreja. Veja Paulo instruindo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Vocês lembrem que Timóteo ele era um evangelista. Ele estava na igreja de Éfeso. Ele foi evangelista na igreja de Éfeso e, como um pastor, né, ele estava recebendo instrução do apóstolo, velho já, a como executar o trabalho de bom dispenseiro da igreja de Deus. E o apóstolo, lá no capítulo 2, versículo 22, ele está instruindo a Timóteo ele não perder tempo com essa paixão de debate. Isso é coisa para jovem. Veja o versículo 22. Foge, outrocinho, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor.
e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Dentro da igreja havia muito daqueles debatedores, né? Aqueles camaradas que gostavam de pegar um vírgula da lei e ficar discutindo o que é isso, o que é aquilo. Isso muitas vezes toma muito tempo dos presbíteros. Existem certas situações que certos membros que gostam de encrenca dentro da igreja, de ficar fazendo pergunta que não tem nenhum valor para a piedade, enchem o conselho de cartas. E muitas vezes os presbíteros ficam tomando o tempo das ovelhas para ficar trabalhando em cima de questões que não têm nenhum valor para a piedade. Então ele está dizendo, não cai nessa. Repela essas questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, veja o que é necessário. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E veja a prática da disciplina como deve ser exercitada. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, gerar aquela esperança, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então vejam que como deve ser a execução desse trabalho, a visitação, você vai encontrar essas dificuldades todas, e aqui o Espírito Santo dá o manual, os princípios do manual de visitação dos presbíteros. Os presbíteros são chamados para serem pacientes com perseverança, exortar, demonstrar, confortar e encorajar todos os membros. É incrível a tarefa dos presbíteros, por isso os membros precisam estar sempre orando por seus oficiais. O irmão Manuel já leu a parte do documento, a fim de que eles recebam sabedoria, coragem, discrição e muita misericórdia. Por isso que vocês já notaram lá em Timóteo 3, eu estou me alongando demais, mas se faz necessário. Veja 1 Timóteo capítulo 3. Veja como é ressaltada, ou melhor dizendo, são ressaltados os dons que manifestam amor, misericórdia, paciência para aqueles homens que almejam o episcopado. O episcopado, e a palavra episcopado aqui não se refere somente ao ministério da palavra, a palavra é supervisores, tá certo? O trabalho de supervisionar. Você lembra da palavra lá em Atos capítulo 20? Vós sois bispos, essa mesma palavra aqui, tá certo? Bispo é episcopos, essa palavra aqui é episcopado, a posição de ofício de presbítero. Veja como são ressaltadas as características de um homem amoroso, misericordioso, paciente, para ser presbítero. É necessário, portanto, que o bispo, entenda-se o quê? Presbítero, pastor, né? Tal. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, aí veja as características: temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Vamos pular agora, versículo 3. Não dado ao vinho, aí diz, não violento, porém o quê? Cordato, inimigos de contendas. Às vezes a gente é tentado a dizer aquele cara bem brigão dentro da igreja, né? Rapaz, aquele cara é muito brigão, bicho. Aquele cara dá um bom presbítero. Que história é essa? Esse presbítero é pitbull? Não. Tem que ser cordato, inimigo. Agora, é claro, dizendo que, apesar de ser isso, não quer dizer que ele deve ser um mamão, mole. Mas ele deve ser um homem que conhece a Escritura e com amor e piedade, enfrente. E diga, não é assim, é assim. Vocês entendem? Veja lá também em Tito, quando o apóstolo, e aí você tem um povo brigão, os cretenses. Eita, povo irregular. Se você for ver
Quando você estuda sobre o contexto da carta a Tito, você vai ver uma descrição muito clara de que povo era esse. Um povo, veja que não é à toa que um profeta deles lá diz: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, bestas feras, ventre preguiçosos. Era o povo, viu? Brincadeira. E veja a instrução do apóstolo. O apóstolo deixou Tito lá em Creta para pôr as coisas em ordem. Isso significava ordenar presbíteros. Versículo 5. 1:5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes. Parece que ele tinha começado e ele tinha que acontecer alguma coisa a mais. Bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros, plural, viu? Em cada cidade, presbíteros, um colégio de presbíteros. Conforme te prescrevi. Não era conforme Tito achava, aquele é meu amigo, então esse aí vai ser presbítero. Não. Conforme a palavra apostólica. Lembra em Tiago, ou em Timóteo? Aquele que almeja o episcopado, boa coisa, grande obra almeja. Tome aí agora as características. Não é só quem almeja, é quem tem essas características. Continuando. Conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Os presbíteros são os dispenseiros de Deus. Eles são aqueles que estão administrando a graça de Deus para a igreja. Continuando. Qual a próxima característica? Não arrogante. Não irascível, uma pessoa que seja sempre irada. Aquele cara que você pisa no pé dele, ele pisa nos dois pés seus. Não irascível, que se levanta a ira de forma... Não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso e torpe ganância. Aí ele vai. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, capacidade, tanto para exortar pelo reto ensino, pela palavra, como também para convencer os que contradizem. Eles dão o motivo por causa dessas características. Versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e se referendo aos judeus e também aos judaizantes, pode ser. É preciso fazê-los calar. Veja que esses homens que são dóceis, amorosos, não irascíveis, eles é que vão fazer o quê? Calar os insubordinados. Mas calar com o poder da palavra. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Onde é que os falsos profetas trabalham? Nas casas. Nas cozinhas também, né? Você já vê isso bem, eu sei bem disso. Também pela história da igreja e também pela prática. Nas casas. Onde é que os pastores pegam os lobos que estão nas casas? Nas casas. E tem que ser homens dóceis, amorosos. Que não significa o quê? Bonachões, mamão. Mas homens que sejam piedosos e que estejam aplicando a palavra de Deus na igreja. Então, vamos continuar, irmãos. É incrível a tarefa dos presbíteros, por isso os membros precisam estar sempre orando por seus oficiais, a fim de que eles recebam sabedoria, coragem, discrição e misericórdia. O Espírito exorta os membros dizendo... Vamos ver o que é que o Espírito Santo diz aos membros. Guarde, só escreva a pergunta e a gente responde. Alguém pode ler? 1 Tessalonicenses 5:12. Nós já lemos, né, essa parte? O Espírito Santo diz aos membros. Nós já lemos esse texto. 1 Tessalonicenses 5:12 e 13. Agora vamos para Hebreus, capítulo 13. Uma igreja que estava sofrendo muitos problemas. A igreja dos Hebreus. Crentes que tinham deixado o judaísmo, estavam sendo mortos, perdendo bens, famílias, bens, prazer, e tudo estava se acabando. E essa igreja, ela recebe a seguinte instrução do escritor aos Hebreus,
falando o seguinte. Lembre-se que quando há perseguição, quem são os primeiros que levam na cabeça? Os cabeças. Veja o que é que ele diz. Alguém pode ler Hebreus 13, 17? 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, Olha a palavra bonita, submisso. pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vocês estão vendo aí? Quem leu esse texto esse ano já? Levante a mão, por favor. Nós precisamos sempre ler esse texto. O Espírito Santo, ele ordenou homens, e nós somos homens por natureza rebeldes. Desde o Éden. E quando esses pastores chegam em nossa casa, exortando-nos com a palavra de Deus, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, nossa tendência é o quê? Se rebelar. Desobedecei, né? E sede submissos. Eles velam por vossa alma, eles estão vigiando. Lembra dos pastores? Eles vigiam vossa alma. E eles devem prestar contas. Vocês lembram de 1 Pedro 5, 4, que é que diz que o supremo pastor e bispo de vossas almas vai presentear vocês, galardoar o vosso trabalho. 1 Pedro 5, 4, veja essa parte. Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Veja, os presbíteros que pastoreiam bem, eles vão receber do seu Senhor, Jesus Cristo, na volta dele, a recompensa. E a recompensa será ver a igreja gloriosa, sem mácula, linda, que o Espírito Santo usou homens fracos para poder fazer um trabalho cosmético nessa igreja durante essa vida, tirando as rugas, santificando-a por meio de homens fracos, usando a palavra de Deus. Então, vejam só, nós devemos obedecer, eles velam nossa alma, eles vão prestar contas, para que eles façam isso com alegria e não debaixo de gemer, de sofrimento, porque isso não tem proveito. Então, essa é a ordem. Os membros, por causa dessa excelência do trabalho dos presbíteros, eles são exortados a fazer isso. O Manuel ia falar. Com respeito aos membros, aos crentes de uma forma geral na igreja, esse versículo 7 eu acho que também deve ser lido. Sim. Porque diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Vocês imaginam o que aconteceu com eles? A igreja estava em perseguição. Você vai falar, irmão? Não. A igreja estava em perseguição. Muitos líderes foram mortos, sofreram. E o resto, ele vai falando, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, é só uma palavra de exortação, de estímulo, vivam, vivam, vivam o Evangelho. Aquilo que foi passado para vocês, por vossos guias. Obedecei. Vejam que depois que a gente lê os textos, esses textos em 1 Tessalonicenses e Hebreus, nós vemos que eles colocam ênfase no trabalho dos presbíteros. Os presbíteros, eles são trabalhadores de Cristo. Primeiro, nós, oficiais, devemos ter isso em mente. Nós somos trabalhadores. Nós não estamos preenchendo um lugar de administração na igreja, porque tem que ter aquele lugar. Somos trabalhadores de Cristo. Eles governam a igreja. Eles exercem administrações. Eles são responsáveis pelos cuidados das vidas nossas como membros. E tais tarefas é verdadeiramente um trabalho. A palavra... Quando Paulo ele fala que excelente obra almeja, episcopado,
ele usa uma palavra que descreve que é uma coisa que vai tirar suor mesmo de você. Então, por causa, olhando o texto, você vai ver que a palavra trabalho mostra que o ofício é uma tarefa árdua. E por causa do trabalho executado pelos presbíteros, então os membros são chamados a serem ovelhas dóceis, obedientes e amorosas para com seus pastores. O trabalho dos presbíteros pressupõe a necessidade de nossa constante oração. Isso já foi repetido várias vezes nesse estudo. E eu pergunto a você, quantas vezes você, nessa semana, orou por seus oficiais, especialmente pelos seus presbíteros? Quantas vezes? Mas quantas vezes essa semana você observou os erros deles? O Senhor Deus nos chama a sermos obedientes à palavra e a executarmos nosso papel como membros. O caráter da visitação, se nós mantivermos em mente o caráter bíblico do ofício do presbítero, então nós poderemos ver melhor o caráter da visitação familiar. Restaurando a imagem do presbítero, ou dos presbíteros da igreja, agora a gente tem uma visão clara do que seja a visitação familiar, né? Nós poderemos e passaremos a entender que, em primeiro lugar, a visitação dos presbíteros não é uma visita de amigos ou de assistentes sociais. Ah, rapaz, os presbíteros vão chegar na minha casa. É, meu amigo, não sei o quê. Não. Os presbíteros, eles são embaixadores de Cristo. Lembram que o apóstolo disse que dispenseiros de Deus? Eles representam Cristo. Quando os presbíteros, eles nos visitam, eles estão visitando em nome e na autoridade de Cristo. O Espírito Santo constituiu esses homens como pastores e bispos sobre o rebanho de Cristo. A gente viu isso em Atos 20, 28. Então, sendo assim, meus amados irmãos, nós ao entendermos o papel dos presbíteros, agora, quando os presbíteros chegam em minha casa, eu estou vendo Cristo chegar em minha casa. Jesus Cristo, ele chega de modo especial nas nossas casas quando os presbíteros eles vêm nos visitar. E isso deve preencher plenamente a mente dos visitadores, daqueles que são visitados. Tanto os presbíteros, eles devem ter essa consciência que são embaixadores, são ordenados, estão indo em nome de Jesus para fazer uma missão espiritual na casa do membro, quanto os visitados devem ter esta mesma visão daqueles que estão visitando ele. Veja as bases bíblicas. Mateus capítulo 10, versículo 40. Eu vou dar uma acelerada agora. Mateus 10, 40. Jesus Cristo, ele instruindo os seus apóstolos, os seus discípulos que iriam ir ao mundo em seu nome, ir àquelas cidades de Jerusalém e ir ao mundo depois em seu nome, ele diz o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A gente não vai seguir na passagem. Eles eram enviados em nome de quem? De Cristo. Marcos 9, 27. Outra ênfase sobre isso. Marcos 9, 27. Marcos 9, 37, perdão. 37. Eu estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Marcos 9, 37. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. É em nome de Jesus? Então, você está recebendo ele. Lucas 10, 8 a 12. Aí o caso é sério, viu? A missão dos 70. Veja o que Jesus fala. Quando entrardes numa cidade, 10, 8 a 12. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem,
comei do que vos for oferecido, curai os enfermos. Lucas 10, 8 a 12. Lucas 10, 8 a 12. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós mesmos. Isso era uma manifestação dos judeus mais radicais, quando eles passavam em terrenos de gentios. Antes deles chegar na terra de Israel, eles batiam seus pés e assim: não vou levar essa terra, não. Essa terra é maldita, é fora da aliança. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, na terra dos judeus. Quando eles chegassem na terra dos judeus, se esses judeus não a receberem, vocês batam seus pés. Essa terra é maldita. Terra magigô. Continuando. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, porque eles não estavam recebendo Jesus. Mas Jesus, ele estava falando dos 70? Era, mas os 70 estavam indo em nome de quem? Em nome dele. João 13:10 repete a mesma palavra, mas o mesmo princípio, melhor dizendo. João 13:20, melhor dizendo. 13. A lição de humildade. O Pai enviou Jesus, Jesus enviou os seus. Versículo 20 diz: em verdade vos digo que, em verdade vos digo, quem recebe é aquele que eu enviar. O Pai enviou, quem recebia Jesus, recebia o Pai. Aí ele está agora dizendo: em verdade vos digo. Isso é uma expressão solene. Amém, amém. Uma declaração de autoridade solene. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando seus presbíteros chegarem nas suas casas para fazer a visitação a você, não pense que são amiguinhos. Eles são seus amigos, sim. E não pense que eles são assistentes sociais. Eles são embaixadores de Cristo. Muitas vezes eu falo na igreja e nas visitações sobre as roupas. As roupas dizem muito do caráter da reunião que você vai, não é? Você imagina chegar num casamento de roupa do esporte, Clube do Recife, e de bermuda. Você não vai. Por quê? Porque vai se sentir desrespeitando aquele evento, não é? A roupa diz a nossa consideração para aquele evento que vai acontecer. E muitas vezes eu instruo as crianças da minha casa, quando tem visitação dos oficiais, eles pegarem a melhor roupa. É claro que eu não vou lá receber os presbíteros de terno e gravata, poderia até fazer, mas não vou fazer até visto. Estou dizendo que é uma prática minha, não estou dizendo que é assim diz o Senhor, mas para instruir, para mostrar também a seriedade do que é uma visitação de oficiais. Vistam as melhores roupas, eles vestem, se arrumam, tomam banho. Eles fazem isso sempre, viu? Eles, todo arrumadinho, todo mundo certinho, recebendo os presbíteros. A mesma coisa quando eu vou fazer visita, eu instruo os membros. Às vezes eu vou fazer uma visita, pessoas que estão vindo e aprendendo a doutrina agora, né? Sem camisa para receber os presbíteros. Eu disse: rapaz, que é isso? Eu olhei para o presbítero, olhou para mim. Eu acho que ele não sabia que era visita. Não, pastor, sabia, está certo. E o membro: rapaz, entra aqui. Aí sentou-se na cadeira. Eu disse: não, eu espero você se vestir. Vá lá. Porque os presbíteros instruam nesse ponto. Porque nós devemos encher a nossa mente do que é a visitação. É a visita de Cristo em nossa casa. Vamos lá continuar. Na visitação, a palavra de Deus é a base do ensino dos oficiais. Os presbíteros chegam em nossas casas não trazendo a sabedoria deles.
Ninguém foi chamado a falar sua palavra. Lembre que o apóstolo ele fala sempre doutrina, ensine a palavra, pregue a palavra, exorte com toda a sabedoria. É a palavra, a base da sabedoria. Eles vêm para guiar cada um e todos os membros para o conforto, a instrução, a exortação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja, esse negócio de dizer que doutrina é coisa de homem é mentira do diabo. Doutrina é coisa de Deus. Se Deus nos quisesse deixar à disposição dos achismos dos homens, Ele nos deixaria no mundo. Mas Deus nos chamou para a sua santa igreja e nos deu pastores que devem vir com toda a doutrina para dizer como é que eu devo comportar-me no meu casamento, como marido, como esposa, como filho, como pai, como empregado, como patrão. Tudo da palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, veja, Timóteo estava um pouco tímido, tinha uns caras bagunceiros na igreja, uns desordeiros dentro da igreja de Éfeso, querendo desestabilizar a igreja, até mesmo com falsas doutrinas e com muitas discórdias. E o apóstolo, veja o que o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, onde nós vemos a suficiência da palavra de Deus como principal instrumento para o pregador, para o presbítero e para o diácono. Veja o que é que ele diz. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece, veja a atitude do apóstolo, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. O apóstolo não manda ele buscar nenhuma novidade. O apóstolo diz, permaneça naquilo que eu disse a você. E naquilo que não só eu disse, mas também sua mãe, sua avó. Ele está continuando aqui. Sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ele está falando da Escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele começa a falar sobre a natureza da Escritura. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é o principal instrumento do pastor, do presbítero, do diácono? A Bíblia. Os presbíteros vão chegar com Bíblia na casa dos seus membros. A palavra é a base do trabalho dos oficiais. É a base do trabalho dos pastores. O caráter da visitação e do ofício de presbíteros devem ser lembrados à congregação. Aí é uma coisa bem particular. Como eu falei a vocês, nós estamos aqui para aprender, né, aquilo que é visitação familiar. E nas igrejas mais maduras, e as igrejas que estão implementando isso, há uma prática de que, antes de um novo círculo de visitações pastorais, haverão pregações falando sobre o papel da vida em Cristo, o papel dos presbíteros, etc. Acontecerá instruções sobre o catecismo, lembrando aquilo que é a vida cristã, mandamentos, etc., antes desse período novo de visitação. E desta forma, os presbíteros eles receberão, por meio dessas pregações, por meio dessas instruções, os presbíteros receberão o devido respeito, e não somente os presbíteros, mas a característica da visitação será lembrada aos membros que serão visitados. O Grande Sínodo de Dort, 1618 a 1619. Quem era nascido nessa época aqui? Levanta a mão. Estabeleceu um triplo propósito para a visitação familiar. Quais propósitos? Ou qual propósito triplo? Primeiro, a gente já viu, isso é Dort. Vocês sabem esse evento aí? Dort, grande sínodo das igrejas provenientes da Reforma. Não era de uma denominação esse sínodo, não. Anglicanos, reformados continentais, reformados de diversas áreas estavam aí, porque a grande ameaça arminiana estava balançando as igrejas que vinham da Reforma e estavam querendo arrastar as igrejas para dentro de Roma de novo.
Então, houve o Sínodo de Dort, e o Sínodo de Dort não tratou somente sobre doutrina de salvação, tratou também sobre governo de igreja, a distinção entre Estado e igreja, produziu uma Bíblia comentada, o Sínodo de Dort, como a Bíblia de Genebra, tem uma Bíblia autorizada com um comentário, porque os arminianos estavam distorcendo os textos da Bíblia. Então, encorajar os membros a viver pela fé um regimento aprovado e também a adoção dos cânones como parte das confissões das igrejas reformadas. Consolar os membros em meio das adversidades, nós já vimos, proteger os membros contra os erros em doutrina e vida, isso foi enfatizado pelo Concílio de Dort. Por isso que a forma de ordenação dos oficiais tem mantido esse triplo propósito de Dort. Os deveres dos presbíteros são fielmente visitar os membros e congregados da igreja para confortá-los, instruí-los e admoestá-los com a palavra de Deus. Lembrem, a palavra de Deus. Repreendendo aqueles que não se comportam conforme o quê? O Evangelho. Propósito da visitação familiar. A visitação familiar visa o bem-estar da igreja, para que os membros vivam a alegria e a força do Senhor. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. O que é que ele faz? Você já viu o Salmo 23? Que é a primeira parte do Salmo. Ele garante que nada nos faltará. Ele nos guia para verdes pastos. Ele nos conduz para águas tranquilas. Ele anda conosco no vale da sombra da morte. Ele faz que as suas ovelhas não temam mal nenhum. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Os servos de Deus presbíteros, eles imitam esse bom pastor. Em uma visita, eles imitam, dando esse bem-estar, eles visam o bem-estar da igreja. Então, em uma visita domiciliar, os presbíteros, eles testemunham se os membros individualmente são sólidos na doutrina e se vivem uma conduta irrepreensível. É na visita, a gente já falou isso no início. Doutrina e vida não se separam. Uma coisa interessante é que a tarefa dos presbíteros não é ver se aqueles que são visitados são filhos do reino de Deus, mas é ver se os cidadãos do reino estão vivendo conforme as leis do reino. Os presbíteros, eles investigam se os visitados realmente se submetem às leis com todo o seu ser. O presbítero não chega na casa dos membros dizendo assim, quem é eleito e quem não é eleito, quem é crente e quem não é crente. Não. O presbítero chega para ver quem está vivendo como cidadão do reino, quem está obedecendo ao Rei Jesus Cristo. Os presbíteros nas visitações verificam se a pregação está gerando frutos na vida dos membros. E aí nós podemos trabalhar mais detalhes sobre o manual da visitação, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são tomados como guia nessa verificação. Nesse estudo eu vou trazer mais adiante mais detalhes sobre o que tratar nas visitações com os membros. Então, os 10 mandamentos são tomados como guia nessa verificação. Os ministros, eles pregam a palavra no púlpito. Os presbíteros, eles verificam os frutos da pregação na vida dos membros. O Senhor Jesus, através dos presbíteros, visita seu povo para verificar se os seus membros vivem uma vida frutífera, uma vida que produz fruto, é um sinal de uma vida de gratidão e fé no Senhor Jesus Cristo. Não existe essa história de crente que não produz fruto do Espírito. Se você está ligado a Jesus, que é a videira, nós produziremos o fruto do Espírito. Nós produziremos tudo aquilo que o Espírito Santo ele produz numa nova criatura. Os presbíteros vão ver lá isso. Propósito da visitação familiar, conclusão. Primeiro, a visitação e o púlpito. O trabalho dos anciãos será consideravelmente reforçado quando é apoiado por pregações sólidas e claras. É uma união entre púlpito e visitação. O povo de Deus precisa saber que é a congregação de Cristo. Não é um grupo ali, uma congregação, só uma associação de pecadores. É o povo da aliança.
É a igreja, é o rebanho, que tem um rei, que tem um dono, que tem uma palavra que nós devemos viver por gratidão a ela. Os membros, eles necessitam ser instruídos pela pregação como viverem para o Senhor e uns para os outros. A pregação eficaz alimenta os membros com as riquezas que elas têm em Cristo e ensina aos membros como essas riquezas devem manifestar-se em fruto da fé. Uma igreja onde não tem pregação, meus irmãos. Eu não quero nem falar a profundidade desse problema. Mas é uma igreja que não tem vida em Cristo. E é uma igreja que os presbíteros não sei o que é que eles vão fazer nessas visitas. Porque se não tem a pregação, como é que o povo vai se manter na santidade do Senhor se não tem profeta? Não havendo profecia, o que é que vai acontecer? Corrompe-se. Se não há os líderes, lembrem-se de Ezequiel 34, se não há aqueles que estão levando o povo e ensinando o povo, irmãos, nas igrejas que é púlpito e visitação, pastores pregando e ensinando com a palavra prática ao povo e o rebanho obedecendo e os presbíteros supervisionando. Como pastores do rebanho, os presbíteros supervisionam as ovelhas para seu bem-estar. O grande pastor, Jesus Cristo, entregou aos cuidados dos oficiais essas ovelhas. Se as ovelhas são errantes, se elas escapam, eles devem levá-las de volta para as pastagens verdes da palavra de Deus e para a proteção do aprisco. Nós vimos 1 Pedro 5, de 1 a 4. Então, irmãos, eu encerro a aula de hoje. Próxima semana, se assim o Senhor Deus quiser, teremos outra aula falando mais sobre a visitação familiar. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Eu quero deixar para um tempo de perguntas e respostas. São 9h16, até 9h30? 9h10? Ok, ainda tem um. Bom, Manuel, perguntas e respostas? Ok. Seu nome? O senhor pode falar. Seu Gessé. Acredito que depois desse estudo, muita gente aqui vai querer ser presbítero. É muito interessante as colocações que foram feitas. E eu, aproveitando o ensejo, eu queria ressaltar um versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 6. E apesar de ter sido enfatizado que os presbíteros não devem trabalhar Sim. pensando necessariamente numa remuneração, ou como um meio de obter um lucro, certo. Mas eu queria ressaltar esse versículo, aproveitando o ensejo do estudo que o irmão nos concedeu agora, que Paulo, ele lembra nesse versículo, eu gostaria que os irmãos lessem, e eu acredito que isso pode também ser aplicado, né, com certeza, aos presbíteros da igreja, que são responsáveis pela instrução do rebanho. E Paulo fala aí, se o pastor puder ler para a gente. Eu lerei. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque... É só o versículo 6, pastor. O que eu queria ressaltar aí é essa questão... do sustento. Certo. Isso o senhor falou bem próprio mesmo. Porque... inclusive, nessa versão que eu tenho aqui, ele fala que reparta de todos os seus bens com aquele que são instruídos. Né? Isso aqui está falando de sustento pastoral mesmo. Eu fiquei impressionado quando eu li esse versículo. Interessante que ele está aí perdido no meio de uma série, de um contexto bem... Eu fiquei impactado, eu queria chamar a atenção dos irmãos em relação a isso, porque a gente se preocupa tanto com aquela nomenclatura do dízimo,
Sim. E Paulo fala de ofertas, apesar de Paulo não falar muito de dízimo, né? Aliás, eu nunca vi vendo Paulo falar em dízimo, mas fala nas ofertas. E a gente tem aquela preocupação de assumir esse compromisso, mas é um compromisso da igreja de Deus. É bíblico. Não é? Agora, a gente tem que repartir daqueles nossos bens com as pessoas, com aqueles que estão responsáveis pela nossa instrução. é verdade. Isso é para mim, isso é lei. Isso. Não, isso é um mandamento do Senhor. É muito sério isso. Para que nós possamos entender bem, é interessante o que o senhor está falando, porque na época da reforma, as igrejas reformadas continentais, elas discutiram sobre se presbíteros, todos os presbíteros devem ser remunerados. Isso foi uma discussão longa, porque imagine só, 1.500 anos de história da igreja, somente os padres, que são os pastores ministros da palavra na época, né? Eu estou falando do padre, aquele básico da paróquia, é que recebia a sua subsistência e muito limitada. A reforma também reestruturou a vida financeira dos ministros da palavra, né? E daqueles que se dedicam ao ministério. Então, qual foi a decisão dos concílios durante a história nessa discussão? Foi aplicar o princípio bíblico de que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. Então, não somente os ministros da palavra, aqueles que foram para um seminário, foram instruídos e que estão dedicando-se de modo vitalício para o Evangelho, devem receber, mas acontece certas situações que presbíteros, homens que não são ordenados como ministros da palavra, vão para o seminário, mas que vivem a vida de dedicação plena, eu conheço pessoas assim, eles recebam o sustento. Por quê? O princípio bíblico é aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Isso é um princípio do Antigo Testamento. Os sacerdotes, os levitas, eles tinham a sua subsistência de onde? Das ofertas. Então, isso, biblicamente, foi puxado para o Novo Testamento, porque o Espírito Santo inspirou lá e trouxe para cá. Veja sobre essa questão. Agora, um detalhe que é importante, que os oficiais presbíteros que podem acontecer, tá certo? Receber subsistência para a sua vida, são aqueles que, de fato, estão se dedicando integralmente ao Evangelho. Veja 1 Timóteo 5,17, dentro dessa situação. Aqui a gente vê uma das primeiras descrições dessa divisão dentro do ofício de presbítero. Tá certo? Dentro do ofício de presbítero. Você vai ver que existem, aqui o apóstolo está falando dois tipos de presbítero. Ok? Mas no sentido de falar aqueles que se dedicam mais e aqueles que se dedicam menos. Tá bom? Aí aqui se baseia também a questão dos presbíteros regente e docente. Tá? Aqui é um dos textos que vai trabalhar sobre isso, a distinção dos ofícios. Veja lá. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então você tem os presbíteros, todos eles se dedicam, todos eles trabalham no governo e no ensino, porque o oficial presbítero também é um oficial de ensino, você vai ver lá as características disso. Mas existem aqueles que estão dedicados mais a isso. Então estes são aqueles que merecem dobrados honorários. Honorários aqui não somente é honra, mas também sustento pecuniário. Porque as palavras depois você vai ver sobre as viúvas, no versículo anterior, ele vai usar as palavras semelhantes. Então ele cita a Escritura. Ele vai citar aqui para nós, ele vai citar Deuteronômio 25:4. É interessante como o apóstolo aplica isso. Ele fala o seguinte: pois a Escritura declara, ele vai lá para o Antigo Testamento, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Interessante que essa parte não se encontra no Antigo Testamento, isso é a palavra de Jesus em Mateus. Ele considera já Mateus como Escritura, Paulo. Então ele diz assim: o trabalhador é digno do seu salário. Então, os presbíteros que se dedicam e se afadigam nisso, de fato, por causa desse princípio bíblico, merecem ser sustentados. Agora, isso é um caso extraordinário, porque nem todos que são presbíteros vivem dedicados integralmente ao ofício de pastorear a igreja de Deus. Ok? Eu espero ter contribuído com essa parte da Escritura.
Mais alguma pergunta? Aquele jovem ia fazer uma pergunta lá atrás, não? Eu posso responder após também, tá certo? Irmão Manuel, alguma colocação? Não? Então vamos orar. Eu peço ao irmão Manuel Canuto que ore, por favor, presbítero. Eu estou vendo aqui no manual, eu disse que não ia dizer nada, mas... Você é de José Canuto. É do meu pai, é bem velho, sabe? Mas funciona, está em voga ainda, né? Aquela garrucha velha. Não, é uma oração que é feita. Sim, irmão. E até esqueci de citar o voto. Mas aí Sim, é. Mas porque é feita a pergunta também ao presbítero que é ordenado, e ele tem que fazer esses votos diante da igreja, diante de Deus. Não dá tempo para fazer isso, mas só, por exemplo, se crê na Escritura, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Depois ele pergunta: recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? E o presbítero vai responder: recebemos, sim, senhor. Ele está fazendo votos, né? E prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Prometemos. Mas o que eu queria ver aqui é que é feito também duas perguntas aos membros. Isso é muito interessante, porque os membros... Exato. todas as confissões, todos os documentos de ordenação. Quando ele termina de ser perguntado e ele responde, aí vem duas perguntas para os membros da igreja. Primeira: e vós, membros desta igreja, reconheceis e recebeis estes nossos irmãos como presbíteros, regentes, no caso da igreja presbiteriana, como presbíteros? Segunda: prometeis tributar-lhe toda honra, animação, que não considera encorajamento, né? E obediência a estes presbíteros no Senhor, e que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício. Então, os presbíteros, os membros se manifestam ou levantando a mão ou ficando de pé, para que todo mundo testemunhe esse voto, né? esse compromisso. Mas tem oração, e eu gostaria de ler essa oração, ela é pequenininha, para mostrar que essa prática de fazer oração lida, que para nós hoje é uma coisa tão que não tem valor, porque é uma coisa fria, mas não era assim no passado. Mas tem essa oração: Senhor Deus nosso Pai celeste, nós te damos graças, porque para a melhor edificação da tua igreja foste servido, que nela houvesses ministros para promoverem a paz, ministros de governo, os presbíteros, para promoverem a paz, a prosperidade e a boa ordem entre o teu povo. E assim também, porque nos concedeste neste lugar homens de boa reputação para o exercício deste cargo, suplicamos-te que te sirvas derramar o teu Espírito Santo sobre aqueles que agora ordenamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, presbíteros desta igreja, e lhes conceda os dotes necessários para o cumprimento de seus deveres. E tu, ó Jesus, que és o bom pastor, dá a estes teus servos coragem e sabedoria para bem governarem a tua casa, e aos membros desta igreja a graça de que necessitam para se submeterem à boa vontade às admoestações dos seus presbíteros e para os considerarem dignos de honra por causa do seu trabalho. Ó Deus, adianta o teu reino, ó Senhor Jesus, e recebe agora estes teus servos, que em teu nome santo consagramos e ordenamos presbíteros desta igreja, pois tudo te pedimos por amor do teu santo nome. E ao Pai, a Ti e ao Espírito Santo, desejamos louvar e servir agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.
Vamos orar então. Pai bendito, agradecemos esta aula tão importante, Senhor. Vimos todos estes preceitos, Senhor, a base da Tua Santa Palavra. E nos constrangemos de que temos uma igreja muitas vezes tão fria, tão irresponsável, Deus. Nos envergonhamos disso. Nós, como ministros também, como presbíteros e diáconos e líderes, Senhor, das igrejas, temos sido tão frágeis, tão irresponsáveis, Senhor, e tão infiéis muitas vezes, de não pastorearmos o rebanho como o Senhor preceitua na sua palavra. Mas damos graças por a exortação nesta noite, Senhor, esta lição tão maravilhosa. Quebranta o nosso coração, mas também nos motiva e nos alegra o coração de que o Senhor tem essa verdade clara na sua palavra, dirigida ao seu reino, ao seu povo, à sua igreja. Ó Senhor, graças damos que o Senhor não nos deixou desamparados. Nós temos os pastores e presbíteros para nos conduzir à verdade, nos proteger, nos encorajar, Senhor, e servir a Tua igreja. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Saiamos daqui cônscios, ó Deus, completamente certos e seguros de que tudo que ouvimos vem da Tua Santa Palavra e é para ser cumprido por cada um de nós. Levanta obreiros, ó Deus, líderes nas igrejas, Senhor, que estejam conscientes desta necessidade, desta verdade. Oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.